Olá, pessoal, boa tarde. Bom dia, na verdade, né? Bom, eu sou o Luan, a gente já esteve aqui na primeira palestra que iniciou a nossa feira virtual. E hoje agora a gente vai falar sobre dicas de processo seletivo, né? Então, vai ser um tema que vocês vão aproveitar bastante. A galera que está ingressando no mundo do trabalho, que está procurando uma recolocação, seja em programas de estágio, seja em programas de aprendizagem, pessoas com deficiência. Vale também para quem está procurando sua vaga seletista. Então, são muitas dicas importantes aí que a gente vai trazer sobre o processo seletivo. E a gente está com a Isabela Rocha, que é psicóloga, trabalha aqui com a gente no CIRI, com recrutamento e seleção, e ela vai dar as dicas para vocês. Então, fiquem super à vontade para fazerem suas perguntas. Eu vou ficar aqui controlando o chat, verificando as perguntas de vocês. Vocês podem mandar as perguntas pelo chat ou pelo Q&A, tá? Que é o QIA que está aí no menu do Zoom, tá bom, pessoal? Então, fiquem à disposição. Qualquer dúvida, a gente está aqui no chat para ajudar. Bela, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Luan. Obrigada pela apresentação. Vamos começar então a proposta do nosso encontro. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o que eu preparei. Só conseguem me sinalizar se vocês estão acompanhando a minha tela, se está tudo ok? Tudo ok, Bela, pode seguir. Sim, perfeito. Então, pessoal, o motivo do nosso encontro de hoje é conversar um pouquinho sobre recrutamento e seleção, preparação e oportunidade, né? Então, a gente vai ter um tempinho para abordar esse tema que é tão necessário e tão importante, né, para quem está buscando uma colocação, para quem já está colocado também, mas que está sempre sujeito, né, a etapas de seleção, que está buscando aí cargos maiores e melhores dentro da sua trajetória profissional. Então, acho que é um bate-papo bastante válido, independente da situação que se encontre. E antes, deixa eu me apresentar para vocês, né? Eu sou a Isabela Rocha, eu sou psicóloga e analista de recrutamento e seleção do CIE Rio, analista de perfil comportamental, pós-graduada em gestão de pessoas e liderança positiva e pós-graduando em saúde mental. E esse ano, se Deus quiser, sai mais esse diploma aí que eu estou tentando já há tanto tempo. Então, a minha trajetória no CIE, ela começou há 12 anos atrás, dentro dessa função de analista de seleção, orientando, identificando, selecionando talentos para grandes parceiros. E eu posso dizer hoje, depois de todo esse tempo, com muita propriedade, com um coração muito grato, que eu amo a minha atuação, que é de fato um papel muito importante, que é um trabalho muito gratificante realmente, saber que a cada parceiro que busca o CIE com a solicitação de uma vaga, seja de estágio ou de jovem aprendiz, e que a gente tenha a oportunidade de olhar para esse candidato, de auxiliá-lo realmente nessa trajetória, né, tanto na seleção quanto no pós-seleção também, que são os feedbacks, que todo o trabalho que a gente desenvolve com eles, então é realmente um cargo, né, uma posição muito importante e, acima de tudo, muito gratificante para mim, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Algumas dicas aqui para a participação desse nosso encontro. Então, como o Luan falou, ele estará ali administrando o chat, vocês podem usar a função de levantar a mão ou utilizar o recurso do chat para dúvidas, enfim, comentários. Por favor, tragam essas dúvidas e curiosidades dentro desse nosso encontro. Acho que não é um monólogo, não quero ficar aqui a manhã inteira falando sozinho, então é um espaço realmente de troca, de escuta, de acolhimento. Se a conexão cair, né, a gente está sujeito a isso hoje o tempo todo, então não se preocupem, podem retornar à vontade, até para vocês não perderem nenhuma informação que seja relevante dentro dessa nossa palestra. E aproveitem muito o encontro, né? Como eu disse, é um bate-papo, é uma troca. Então, a gente está aqui realmente para trazer informações importantes. Eu espero que todos vocês saiam daqui com uma visão muito positiva sobre o mercado de trabalho, sobre o recrutamento e seleção e as participações no processo seletivo. Então, aproveitem. Para começar, né,
o intuito da nossa palestra, faz muito sentido falar sobre a evolução do processo de recrutamento e seleção, né? Então, como é que era isso antes? Nós vivíamos um recrutamento manual, né, uma divulgação restrita, seleções que eram realizadas exclusivamente no formato presencial e processos que eram muito longos, né? Então, assim, não vou entregar a minha idade, mas eu, em algum momento da vida, já fui aquela pessoa que imprimia o currículo, colocava dentro de um envelope e saía de porta em lojas, em consultorias, em empresas, para deixar o meu currículo, né? E como é que eu sabia dessa oportunidade? Através de divulgação de jornal ou através de divulgações muito mais generalistas, né, que tinham uma oportunidade ali. Então, isso eu estou falando de um passado, repito, não entregando a idade, se não muito distante, mas era algo muito comum, né? Então, os processos, né, a seleção como um todo, desde a divulgação da vaga até o momento de receber esse candidato, conhecê-lo, avaliá-lo para uma oportunidade ou não, levava muito tempo, porque era tudo realmente muito manual, né? E hoje, como é que é o nosso cenário, né? E eu trago esse cenário atual fazendo um recorte principalmente com esse período pós-pandemia, né, em que o mercado de trabalho como um todo precisou realmente se modernizar, se adaptar, quer dizer, se readaptar e criar novas soluções, né? Então, a gente está falando de um recrutamento hoje que é 100% digital, uma divulgação eficaz, então, assim, hoje nós somos capazes de propagar a nossa oportunidade exatamente nos meios, né, em que são interessantes para a gente, então, buscar atingir realmente o nosso público-alvo através, né, de estratégias mais eficazes, seleções online, que é uma otimização de tempo, de recursos, de mais uma série de fatores. Então, hoje a gente consegue conduzir processos seletivos com pessoas que não estão na região, com pessoas, né, que querem vivenciar, que querem participar ali daquele processo de decisão, mas não estão ali naquela ocasião. Então, a gente otimiza muito tempo, recursos, não faz com que o candidato se desloque, porque isso também envolve uma série de outros fatores. A agilidade dos processos, que sem dúvidas é um ganho, tanto para a equipe de recrutamento, quanto para o participante também. Então, hoje ele consegue muito rapidamente fazer a candidatura, né, dentro de uma oportunidade, começar ali as etapas iniciais, ter o feedback do processo com muito mais agilidade. Então, isso, sem dúvidas, é um diferencial para todas as partes envolvidas. E a inteligência artificial, né, que eu acho que também ela vem desse processo de modernização, de adaptação, de tudo que o mercado de trabalho tem como tendência, né? Então, a inteligência artificial hoje, ela é um recurso também muito utilizado dentro dos processos seletivos de modo geral, né? E aí, né, como é que a inteligência artificial facilita a inserção no mercado de trabalho? Então, hoje, com muita facilidade, qualquer candidato pode acompanhar as vagas compatíveis com o seu perfil em tempo real. Basta ter acesso às plataformas e aos recursos certos em que essas oportunidades são divulgadas, né? Então, tendo acesso, tendo cadastro nesses veículos de comunicação, você pode, ali, a empresa postou uma vaga, você, opa, é do meu perfil, você já consegue realmente acompanhar, monitorar e fazer realmente a sua inscrição, a sua candidatura naquelas vagas que fizerem sentido para o seu perfil profissional. A praticidade na realização das etapas do processo seletivo, né? Então, hoje, com a inteligência artificial, é tudo muito mais simples, então há um cruzamento de dados, né? Tem aquelas informações básicas que você vai inserir no seu cadastro, tem toda a leitura que a inteligência artificial vai fazer para entender realmente se você é um candidato adequado àquela oportunidade, né? Então, tudo fica muito mais prático. Além disso, as atividades elas são interativas e gamificadas. E eu acho que isso é um ponto bem interessante, bem marcante nessa trajetória, porque a gente vinha de uma época em que os processos seletivos, além de muito morosos, né, assim, em relação à condução das etapas, era muito burocrático. Então, você chegava a uma empresa, você tinha que preencher ali uma série de uma ficha de inscrição gigantesca, colocar muitos dados, as provas eram presenciais para aqueles cargos que, né, exigiam a avaliação de algum tipo de temática que era relevante para a área.
né, redações, uma série de avaliações nesse sentido, e hoje a gente fala de atividades interativas, então é fácil, é prático, o layout ele é mais convidativo, ele é mais simples, e isso tira o peso, né, desconstrói um pouco aquela ideia de que era um processo muito rígido, de que era um processo muito tenso, né, que você tinha que estar ali realmente no tudo ou nada. Então, agora, de uma maneira muito simples, muito leve, você consegue participar de uma seleção online através dessas atividades interativas e gamificadas. E, por último, não menos importante, a oportunidade de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, né? A gente está falando de inserção no mercado de trabalho, mas não pode ser só carreira, não pode ser só uma atuação dentro do mercado. A gente precisa olhar para a gente também no meio disso tudo. E o que que a inteligência artificial, o que que todos esses recursos tecnológicos que hoje o processo de recrutamento e seleção disponibiliza pode agregar para nós enquanto pessoas, né? Para o nosso crescimento, para a nossa reflexão, para tudo aquilo que a gente pode e consegue desenvolver, né? Então, acho que isso é um ponto também bastante importante. E aqui eu compartilho com vocês top 10 de habilidades para 2025, através do Fórum Econômico Mundial. Então, elas são divididas em 4 grupos, né? E o primeiro grupo fala sobre a capacidade de solucionar problemas. Então, a gente está falando, né, que é importante ter habilidade de inovação, de pensamento crítico e analítico, da criatividade, originalidade e iniciativa. Eu acho que são aspectos importantíssimos considerando tudo que o mercado de trabalho está exigindo e vai continuar exigindo, né, dos candidatos, enfim, a capacidade de autogerenciamento. Então, é uma aprendizagem ativa e a resiliência, né, flexibilidade, que eu acho que é importante em todos os aspectos da nossa vida, não apenas considerando o mercado, mas assim, capacidade realmente de ser resiliente diante os acontecimentos, diante os obstáculos, enfim, de ter isso como realmente uma característica nossa. O trabalho em equipe, que eu acho que ele nunca vai sair desse top, né? Então, assim, eu acho que ele é necessário, porque por mais que as coisas estejam acompanhando uma tendência tecnológica, ninguém trabalha sozinho. A gente sempre vai estar em relação com o outro, a gente sempre vai depender do que o outro faz, entendendo a responsabilidade, entendendo a importância dessa outra atividade em parceria conosco. Então, essa capacidade de liderança, de influência social é importantíssima para qualquer cargo, para qualquer tipo de atuação, e o uso e desenvolvimento da tecnologia, né? Assim, a gente precisa acompanhar as tendências tecnológicas. Então, hoje, em vagas de diferentes segmentos, mas assim, é muito fácil identificar o que é importante para aquela atuação. Então, sistemas que há pouco tempo eram super utilizados, hoje estão sendo substituídos por uma versão mais moderna, por uma versão mais completa. Então, é importante que a gente esteja realmente antenado a essas mudanças, a esse avanço tecnológico, que a gente possa ir se aprimorando também para acompanhar tudo isso, né? Para que a gente não fique para trás dentro do que o mercado está buscando e está exigindo dos candidatos de forma geral, né? E aí, com tudo isso, vocês podem se perguntar: tudo bem, Isabela, mas qual é a vantagem realmente de fazer, né, de ser um jovem aprendiz, de ser um estagiário, de olhar para essas oportunidades que o CIEE disponibiliza e falar assim: nossa, isso realmente será importante para a minha vida? Então, é olhar para essas oportunidades e entender que é a chance de aprimorar as habilidades, de desenvolver a identidade profissional e aumentar as chances de sucesso no mercado de trabalho. Então, perceber que essa oportunidade de colocação dos 2 programas, eu acho que igualmente eles são extremamente importantes, porque o estudante, né, o jovem, ele vai ter a chance de sair ali de uma realidade, de um núcleo de amigos, de um núcleo familiar, para entrar num outro universo, para entrar numa outra atmosfera, que é essa atmosfera profissional, e aprender com as pessoas que já estão há mais tempo, né, nessa trajetória, aprender com profissionais altamente gabaritados e ir realmente aperfeiçoando não só as habilidades técnicas, mas também ir desenvolvendo esse perfil pessoal, né? Então, assim, e se realmente se moldando enquanto ser humano, porque a gente cresce muito nas relações.
Então, a oportunidade de estágio ou jovem aprendiz, ela é justamente a chance de desenvolver as soft skills e as hard skills. Então, é uma chance riquíssima de olhar para isso e perceber que a gente sempre pode estar em movimento, que a gente sempre pode estar se qualificando e buscando realmente desenvolver em todos os aspectos, não só em relação ao técnico que o mercado exige, mas as nossas habilidades comportamentais também, né, que são voltadas ao relacionamento interpessoal, à comunicação, à empatia, ao trabalho em equipe, mas valorizando também a importância de desenvolver as hard skills. Então, né, assim, quais são os cursos que hoje o candidato, né, que um estudante pode fazer para ele ter uma oportunidade dentro da área, para que ele possa ter aquilo como um diferencial. Então, o que que ele precisa conhecer, o que que a área dele que ele busca, né, exige, né, como um conhecimento interessante, como algo que ele pode ter ali de fato como um diferencial. Então, é olhar para essa oportunidade e ver que é uma chance incrível de desenvolvimento que as empresas parceiras elas oferecem justamente para trilhar essa trajetória em conjunto com esse jovem, né, com esse estudante. Então, acho que é algo realmente a se pensar com muito carinho e se dedicar muito na condução dos processos, porque é um caminho muito promissor, sem dúvidas. Avançando, algumas dicas para participar dos processos seletivos. Então, eu acho que, para começar, assim, o mais importante é visualizou uma oportunidade que seja compatível com o seu perfil e que naquele primeiro momento te interessou, seja pelos benefícios oferecidos, seja pelo local, que vai ser, é bem pertinho da sua casa, então o deslocamento ele vai ser muito simples, não vai tomar muito tempo do seu dia, seja pelas atividades, né, quando o estudante olha assim, uma vaga, nossa, eu queria muito ter a oportunidade de trabalhar com isso, de desenvolver e aprender um pouco mais sobre isso. Então, quando tem esse primeiro olhar e essa identificação, é importantíssimo buscar informações sobre a empresa. Conheça a empresa, a atuação, os valores, a missão, os projetos que são desenvolvidos. Então, busque essa informação antes de dar continuidade ao processo seletivo. Isso não só é algo que vai tranquilizar o candidato em relação aonde ele está realmente, né, colocando ali o seu interesse e a sua energia para conseguir uma vaga, mas também demonstra para a empresa, para o recrutador, que ele fez o dever de casa, então, que ele se deu o trabalho realmente de buscar informações sobre, que ele trouxe ali dados que eram importantes, que ele está antenado com o que a empresa está fazendo. Então, acho que é um ganho nos dois sentidos, tanto para que o estudante fique mais à vontade, quanto para a empresa perceber que existe um interesse genuíno do participante dentro daquela oportunidade. Um outro ponto é que o online também exige cuidado e preparo. É muito fácil, né, a gente não ter que se deslocar até uma empresa, até o RH, enfim, para vivenciar uma entrevista, para fazer uma prova. Então, assim, cada um está na sua casa ou estão em home office, então a gente está no nosso local seguro, né, num lugar confortável, sem ter essa interação presencial. Mas não é por isso que a gente vai descuidar desses aspectos. Então, assim, a tecnologia, ela vai continuar exigindo que a gente tenha esse cuidado, essa atenção. Então, se a empresa visualizou ali a sua identidade profissional, viu que você é compatível com o perfil que ela está buscando e te convidou a participar de uma entrevista online. Então, assim, é importante reservar, né, um espaço, um cantinho ali da sua casa, seja de onde for, né, e combinar com as pessoas que estejam ali ao redor. Olha, eu estou participando de uma entrevista agora, né, dá uma segurada aí para não interromper, cuidado com barulho, cuidado com ruído. Então, assim, preparar realmente esse lugar para que você possa participar com tranquilidade e sem dizer que o fato, né, de eventos externos, né, interrupções, pode deixar o candidato mais nervoso com isso, então é importante fazer acordos ali onde você estiver para que fatores externos não possam, de alguma maneira, prejudicar ou reduzir ali a sua entrega dentro daquele momento. Então, avaliar o lugar, avaliar a conexão com a internet, então não deixa para a hora da entrevista para ver se a câmera está funcionando, se o fone está ok, né? Se arruma, né, para esse encontro. Acho que é super importante que a pessoa do outro lado, né, que é a empresa,
se depara com um candidato e, poxa, que bom, ele se preparou realmente para estar aqui, ele teve cuidado com a imagem dele. Então, acho que são pequenos fatores que fazem toda a diferença. Lembrando que é a sua imagem que está ali, né? Então, assim, que impressão é essa que você quer passar, né? Então, acho que não é porque é online, porque é mais simples, porque é moderno, que a gente não vai ter esses cuidados realmente que continuam sendo necessários. Outro ponto é que você é o seu cartão de visitas, né? Então, até pegando o gancho com a fala anterior, que imagem é essa que você quer transmitir para a empresa, tá? Então, a gente tem em mente que a empresa, né, o recrutador, ele já tem acesso ali a seus dados, à sua formação acadêmica, aos resultados de testes que provavelmente você já foi submetido dentro desse processo online. Então, ele já tem ali uma série de informações, mas você é o responsável por transmitir tudo isso da maneira ideal, né? Então, assim, como é que você é capaz de falar de você, de mostrar quem você é e aqui você veio de uma forma segura, mesmo que seja um momento desconfortável, mas assim, de uma forma segura, de uma forma simples, mas de uma forma que convença a outra pessoa do outro lado que você tem realmente potencial para aquela vaga. E aí eu acho importante frisar que quando a gente fala assim do estudante ter potencial para a vaga, não é apenas através da formação, dos cursos, né, do que ele já desenvolveu, né, do que tem no currículo, mas assim, o quanto você está disposto, o quanto você está motivado àquela oportunidade, o quanto seus olhinhos estão brilhando por estar ali naquele momento, tendo realmente a chance de falar um pouco sobre você. Então, eu costumo, nos processos seletivos que eu conduzo, frisar com os participantes de que não sou eu apenas a pessoa que detém o poder e é responsável por aprovar ou não aprovar um candidato, por levá-lo a uma etapa adiante ou não, se por entender que ele está no perfil ou não. Acho que a responsabilidade é sempre do estudante de expor o que realmente faz sentido naquela ocasião. Então, assim, o que é importante trazer de você dentro, né, de um processo seletivo? Que dados são esses que a empresa precisa conhecer para olhar e falar assim, nossa, realmente vai ser muito bacana ter essa pessoa aqui conosco. Realmente faz muito sentido para a equipe ter alguém com esse perfil. Então, é uma responsabilidade do participante e é uma escolha desse participante também se conhecer, elencar as informações que são mais importantes, que fazem mais sentido e saber compartilhar da melhor maneira, de uma maneira atrativa, porque a sua participação dentro de uma entrevista, ela precisa ser interessante. É como se você estivesse oferecendo a sua imagem para alguém que está muito disposta a comprar essa ideia, que está muito disposta a fazer algo maior com aquilo. Então, precisa ser uma linguagem atrativa e convincente acima de tudo. Um outro ponto é saber usar todos os resultados a seu favor. Então, assim, a gente está falando de um processo seletivo online, em que, com a inteligência artificial, com todos os recursos que estão disponíveis, o candidato ele pode passar por uma série de testagens e que esses testes, que esses resultados, eles precisam servir para o seu autoconhecimento. Então, por exemplo, você foi submetido a um teste de personalidade. E aquele resultado te faz pensar assim: nossa, não sabia que essa característica era mais marcante da minha personalidade, ou que de um teste de competências você precisava desenvolver um outro aspecto que até então você não conhecia. Então, é ter um olhar muito atento a tudo que for feito durante as seleções, para que vocês sejam capazes de perceber e usar esses resultados a favor de vocês no momento da entrevista, porque vocês já estão tendo a oportunidade de se conhecer um pouquinho mais e de fazer novas reflexões. Então, como eu disse lá no começo, não é simplesmente só uma colocação no mercado de trabalho, é um processo muito mais profundo. Então, assim, é importante a gente olhar e ir realmente extraindo conhecimento, extraindo percepções para que a gente possa se desenvolver, né, no decorrer desse tempo. E estudar é um exercício contínuo, movimente-se, né? Então, eu acho que esse é um ponto super válido, porque é muito comum, ainda hoje em dia, a gente perceber estudantes, sei lá, que já estão com uma graduação em andamento dentro de uma área específica, mas estão envolvidos apenas naquilo que a universidade oferece,
que, sem dúvidas, é necessário, é riquíssimo, tem todo um propósito em relação a essa formação acadêmica, mas o que mais esse estudante, esse candidato, ele pode buscar com hoje todos os recursos que nós temos disponíveis para tornar realmente essa bagagem acadêmica mais significativa, né? Então, eu olhar para essa área de atuação que você almeja, que você deseja trabalhar e ver o que, que pode ser agregado, o que, que você pode fazer para tornar essa identidade profissional mais compatível ainda com o mercado de trabalho. E, é claro, para que você também se sinta mais à vontade e até mais preparado para essas oportunidades. Então, hoje tem uma série de plataformas, inclusive no CIE, pode fazer uma série de cursos. Na plataforma OneRio também tem uma série de atividades que podem ser feitas para instruir, para realmente orientá-los de uma outra maneira. Então, a gente não pode parar de estudar nunca, né? Sempre vai ter alguma coisa para aprender, sempre vai ter algo que você pode olhar e falar assim: nossa, talvez isso não faça sentido agora para o que eu esteja fazendo, mas em algum momento vai ser utilizado. Então, é ter esse olhar realmente amplo para entender o que, que o mercado espera e perceber que você precisa também se movimentar em direção a isso. E, por último, seja autêntico, né? Então, assim, dentro de uma entrevista em que você está se colocando ali à disposição para a empresa te conhecer, que você está ali reforçando o seu interesse pela vaga, o interesse pela proposta de crescimento, de desenvolvimento, é preciso ser sincero. Então, assim, não invente nenhuma informação, não diga que você sabe, que você conhece algum assunto, algum recurso, alguma ferramenta, se você realmente não tem o conhecimento, lembrando que um estagiário, um jovem aprendiz é alguém que está buscando esse conhecimento. Então, não tenha vergonha de falar, talvez, que você tem um nível básico, que você está buscando aprimorar, enfim, mas não invente nenhuma informação que não seja verdadeira. Por quê? A entrevista, o processo seletivo como um todo, ele é muito rápido. É aquele recorte ali do dia, aquele encontro que você tem, são os testes que foram feitos, é a apresentação que você fez, é a entrevista que você foi submetido. Mas, quando você está dentro da empresa, é que as pessoas vão ter a oportunidade de ver quem você é realmente ali no dia a dia, né? Então, para que a empresa não tenha a sensação de, nossa, falou que era extremamente criativa, mas aqui não consegue, não está trazendo nenhuma ideia, não está contribuindo com nada. Então, assim, ter realmente essa atenção de que você não precisa vestir um personagem. É importante ser você, mas é mais importante ainda saber mostrar quem é você de uma forma realmente que faça sentido, inicialmente para si, para que você esteja confortável com isso, e que faça sentido também para a empresa que está buscando alguém para ocupar aquela posição, né? Então, sinceridade, autenticidade, eu acho que isso é inegociável dentro dos processos seletivos, né? De modo geral. E aqui, alguns dos nossos parceiros, né? Então, o CIE conta aí com grandes nomes, tanto para vagas de estágio, quanto para vagas do programa de aprendizagem. Então, a gente tem a FGV, Kinoplex, Supervia, L'Oréal, Granado, Roche, Redditor, Itaú, Metrorio. Então, são muitas oportunidades. É muito gratificante para a gente quando a gente vê realmente o ânimo ali, a motivação dos candidatos a vivenciar os processos seletivos de grandes nomes. Então, assim, a gente também precisa acreditar no que nessas empresas, no que esses parceiros estão se propondo a oferecer em relação aos nossos candidatos, né? Então, o CIE trabalha em parceria com grandes nomes, mas o estudante, mais o candidato, o universitário também é nosso parceiro, então a gente também zela de fato por essa relação e para que vocês, é claro, consigam, né, a colocação dentro da empresa que mais fizer sentido com a trajetória de vocês. Então, esse, sem dúvidas, é o nosso objetivo, né? Que as duas partes saiam satisfeitas com a escolha, né, mais assertiva que foi feita. E aqui, as duas formas, né, que hoje você que está buscando uma colocação, você que está buscando uma oportunidade do mercado, pode encontrar as nossas oportunidades, né? Então, temos o
portal do CIR, então basta direcionar o celular de vocês para esse QR Code que vocês já terão acesso à página. É imprescindível que vocês tenham um cadastro 100% atualizado dentro do nosso portal e é super importante que a manutenção desse cadastro seja feita a partir do momento em que vocês concluírem algum curso, que tiver alguma mudança em relação a dados pessoais, em relação à formação acadêmica. Então, tudo que for alterado, tudo que for modificado, é importante que seja registrado no portal, e é no portal que vocês terão a oportunidade também de monitorar as nossas vagas, né? Então, basta acessar e buscar a vaga realmente que é compatível com o seu perfil dentro daquele momento. E temos também o aplicativo do CIEE One Rio, né, que também basta acessar é, é, o QR Code para vocês conseguirem baixar o aplicativo nas lojas virtuais. E o procedimento também é bem bacana, porque vocês vão realizar um cadastro inicial, vão fazer uma série de propostas de atividades, né, que fazem bastante sentido, e a partir daquilo feito, vocês vão ter acesso também a outras oportunidades, né, de outros parceiros do CIEE. Então, hoje, quem está buscando uma colocação dentro do CIE Rio tem a oportunidade, né, de visualizar essas vagas, de buscar essas chances de ingressão no mercado de trabalho através de dois canais riquíssimos com muitas vagas. Né? Então, basta realmente fazer esse movimento e lembrando, é um movimento contínuo. Não basta fazer o cadastro no portal do CIE e acessar uma vez por mês. Com a mesma rapidez, né, com a mesma velocidade que as oportunidades são abertas, elas são fechadas, né? Então, é importante ter ali o hábito de estar acessando o tempo inteiro, vendo o que está surgindo, quais são os programas, né, que são compatíveis com a realidade de vocês, tanto no portal quanto no One Rio. Então, acho que é um movimento que é para ficar assim de forma contínua na vida de vocês. E aqui eu trago uma reflexão do Mário Sérgio Cortella, que é uma fala dele que eu gosto bastante, que é para vocês realmente pensarem sobre, né? Você está fazendo o possível ou o seu melhor? Porque o possível a gente faz com as condições que a gente tem, com aqueles recursos que estão ali disponíveis. Mas e o melhor? O que que é esse melhor, né? Quando você tem um objetivo, quando você quer chegar a algum lugar, que se limita? Então, você tem que fazer o mínimo, aquilo que todo mundo faz, ou você realmente tem que se responsabilizar, colocar energia naquilo, buscar a qualificação para chegar nesse objetivo, né? Então, acho importante a gente pensar sobre isso, pensar sobre a nossa contribuição, sobre a nossa parcela de responsabilidade, que é aquilo que a gente está buscando também, né? Então, fica aí esse convite à reflexão. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Então, muito obrigada pela participação de todos. Agora a gente abre, né, para dúvidas, enfim, comentários que vocês tenham, né, a partir daquilo que foi trazido. Mas foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Isabela. Estou tentando abrir minha câmera aqui, mas está dando um probleminha, mas não tem problema. Beleza. Deixa eu ver aqui. Não foi. Bom, chegaram algumas perguntas aqui, algumas bem interessantes. Eu vou compartilhando com você, Isabela, para você Tá. ir dando a tua posição. Ó, o Eduardo Teixeira ele falou o seguinte: me formei em ADM, fiz pós em gestão de pessoas, mas não consigo oportunidade na área. Tem alguma dica? Minha experiência mais próxima foi com DP. Seria melhor fazer uma faculdade de RH? Eu acho que é Eduardo o nome dele. Isso. Oi? É Eduardo que fez a pergunta, Luan? Isso, Eduardo. Então, eu acho, Eduardo, que nesse momento que é importante, com a formação que você já tem, olhar assim, o que que você realmente se sente convidado a fazer? Porque tanto a área de administração quanto, né, a de gestão, ela abre um leque de possibilidades muito grande. Então, assim, será que de alguma maneira você não está tentando ingressar na área a todo custo, mas desconsiderando aquilo que realmente faz sentido? Né? Então, assim, existe uma afinidade maior que você tem em alguma atividade, em alguma atribuição, que vale a pena você depositar um pouco mais de energia e focar nisso, porque, né, a facilidade que as áreas muito abrangentes têm é porque a gente tem uma série realmente, né, de possibilidades de atuação, mas é importante que a gente perceba, né,
dentro da nossa trajetória, dentro das nossas afinidades e principalmente do nosso potencial, onde, né, buscar realmente isso. Então, eu acho que pensar numa nova graduação, numa nova formação, só tem a agregar, né? Em todos os casos, né? Eu acho que é isso, né? O conhecimento, ele é contínuo. Não adianta ter ali o diploma, ficar com ele e esperar realmente que todas as oportunidades vão se abrir, né, naquele momento. Então, a gente tem que se manter estudando. Então, eu acho que sim, faz muito sentido essa nova formação, seja nesse curso ou outro que você identifique, mas olhar para onde você está realmente buscando e o que que você realmente quer fazer, né? Para não ficar nessa sensação de, poxa, eu estou tentando há tanto tempo e eu nunca consigo. Então, assim, está tentando, mas está tentando da forma correta, está tentando no lugar correto. Então, é importante refletir um pouquinho sobre isso, tá bom? Perfeito, Bela. Tem a pergunta aqui agora da Mariana Ribeiro. E ela pergunta o seguinte: como saber no que estou errando na hora de participar de uma entrevista? Olha, eu acho que a percepção dentro da entrevista ela é extremamente importante. Eu costumo orientar muito meus candidatos enquanto a seleção está acontecendo. Por quê? Existe a apresentação do recrutador, e existe a oportunidade que você tem de se apresentar para aquela vaga, e existe a participação dos outros estudantes, dos outros candidatos. Então, não é para ser crítico, não é para julgar o outro, mas a gente, em contato com outras pessoas, a gente pode identificar aspectos que sejam bacanas. É quando você vê, escuta ali uma fala e você fala, nossa, isso faz muito sentido com a minha realidade. Talvez seja algo que eu possa empregar, que eu possa utilizar numa outra situação. Eu gostei da forma, né, que foi conduzido aquele discurso, eu gostei da forma em que a pessoa participou daquela atividade, que ela se posicionou. Então, eu acho que a gente cresce muito quando repara realmente nas pessoas que estão à nossa volta. E, principalmente, quando você acaba de participar de um processo seletivo, qual é a sensação que fica em você? Então, é aquele gostinho de, ai, caramba, decorei um negócio bonitinho para falar, mas chegou na hora, fiquei nervosa e não consegui. Ou aquela sensação de, poxa, consegui falar tudo que era importante que fazia naquele sentido. Então, por isso que o preparo é essencial, porque você não pode simplesmente abrir a sua câmera, ir a uma empresa e achar que as coisas vão sair ali naturalmente. Então, assim, é preciso pensar, refletir, entender o que é importante, o que faz sentido, para que você tenha sempre essa sensação de, bom, eu não sei o que a empresa vai definir, mas eu estou com a consciência tranquila de que fiz uma boa participação. E sempre ir avaliando, se checando nesse sentido, né? Acho que isso já é um bom começo e bastante significativo. Muito bom. Geralmente a gente sabe, né, quando mandou bem, quando deu algum Com vacilo, a certeza, com gente certeza. exercitar a autocrítica é importante. Sim. A Raquel a Raquel Faria fez uma pergunta muito interessante aqui, Vela. Hum. Pessoas a partir dos 40 anos têm oportunidade de estágio? Cara, tem. Recentemente eu conduzi um programa para uma empresa específica em que isso era uma filosofia e deixa o nosso coração muito quentinho. Então, acho que hoje, cada vez mais, a empresa está olhando para o potencial do candidato. Né? Então, se limitar à idade, se limitar ali a algum conhecimento, eu acho que isso cada vez mais está perdendo sentido, porque não é sobre isso, né? Não é a idade que vai definir o quão um candidato pode ser um bom profissional, quanto ele pode agregar à empresa. Então, eu acho que já vivemos uma época em que isso era não só um tabu, mas era uma dificuldade declarada. Mas hoje, atuando no mercado de trabalho, eu vejo cada vez mais parceiros, cada vez mais clientes e empresas expandindo o olhar, porque realmente isso não é um critério que define o potencial, que define a entrega, né? Então, eu acho que tem sim, mas é aquilo. É procurar e sempre continuar se qualificando. Se já existe uma percepção sua de que, nossa, não tenho chance no mercado, a empresa não vai olhar para mim, a empresa não vai perceber o meu potencial. Então, assim, você precisa estar compatível com aquele perfil. Então, o que que você está fazendo realmente para se manter atualizado dentro do que a empresa espera? Mas eu acho que isso é uma ideia que precisa ser desconstruída, porque o mercado, graças a Deus, está mudando a visão, está mudando a postura, e eu acho que todo mundo só tem a ganhar com isso, né? Porque a idade não define potencial, né?
Maravilha, Bela. Inclusive, o CIE, a gente deu algumas entrevistas recentemente para falar sobre essa questão, e nem era 40 a mais, não, tá? Foi a Raquel que perguntou, né? 50, era 50 a mais que a gente estava falando. Olha só, tá vendo? E tem algumas questões, aí só complementando, algumas questões são até demográficas, que implicam também nesse ingresso das pessoas com mais idade no mercado de trabalho. E aí tem também transição de carreira, né? Tem aquelas pessoas que realmente foram ingressar mais tarde no mundo do trabalho, né? E a gente tem também uma juventude que está envelhecendo, né? A gente tem a gente tem reduzido o número de jovens no Brasil. Se vocês forem analisar os dados do censo, do IBGE, o número de jovens ele vai reduzindo. Então, né, cada vez mais as pessoas com mais idade vão tendo também espaço para ingressar e para permanecer no mundo do trabalho. Sim, sem dúvida, é Vamos isso que mesmo. vamos. Tem mais aqui. A pergunta da Bruna Santos. Bom dia, tenho uma dúvida. Tenho muita dificuldade em responder sobre mim nas entrevistas. Como melhorar isso? Ah, Bruna, tem muitas formas, mas assim, é essa questão do autoconhecimento, né? Se você perguntar para sua família, para os seus amigos, eles vão dizer várias características suas com muita facilidade, porque é muito fácil a gente fazer isso em relação ao outro. E acho que você também seria capaz de enumerar diversas características de pessoas do seu convívio, mas esse olhar para dentro ele é muito difícil porque nós, seres humanos, não estamos habituados a esse exercício, né? Então, como é que você pode melhorar isso, né, e tornar essa insegurança em algo que você tenha propriedade? Terapia, testes, né, de personalidade, testes psicológicos, conversar realmente com as pessoas. Eu acho que é interessante saber o que que o outro, né, tem a dizer sobre você, para você pensar, nossa, às vezes traz uma característica, traz algo marcante que você desconsidera, que você desconhece, que você nem percebeu que você tinha aquilo como algo realmente que era um diferencial. Então, acho que é importante investir nesses caminhos e, assim, necessário, porque ninguém vai saber falar sobre você tão bem, com tanta propriedade quanto você mesmo. Então, é realmente um exercício que começa por você. E eu acho que isso vai facilitar muito a sua trajetória e vai abrir muitas portas no momento que você entender quem você é e a que você veio e conseguir mostrar isso para todo mundo. Então, existem essas formas e vale a pena investir nisso. Perfeito. Para fechar, né, o DM Felipe fez uma pergunta toda engraçada até, né? Mas vamos lá. Como criar um marketing pessoal para as empresas comprarem a ideia do bom futuro funcionário? Olha, é curioso falar sobre marketing pessoal, porque eu costumo falar nos processos seletivos que eu conduzo, que processo seletivo é venda. Ah, Isabela, eu nunca vendi uma bala Juquinha na minha vida. Vamos treinar técnicas de venda, porque eu acho que qual é a ideia? Você tem ali todo o conhecimento sobre um produto exclusivo e você precisa ter propriedade para falar sobre ele e mostrar para o outro o quanto ele é interessante e o quanto ele faria sentido para aquela oportunidade. Então, é realmente necessário e importante pensar nessas estratégias de marketing para que você saiba não só se colocar, mas que você saiba o que realmente faz sentido para que o outro se sinta atraído por aquilo que você está apresentando. Porque é isso. Se eu abrir uma sala aqui para um processo seletivo, com uma oportunidade que nem eu estou acreditando, que eu não tenha que eu não tenha propriedade para falar sobre a vaga, que eu não esteja acreditando na proposta de desenvolvimento, que a maneira, assim, a minha desenvoltura para falar daquilo não está despertando nada do outro. Então, assim, qual a probabilidade desse candidato continuar dentro dessa seleção, se nem eu estou sendo capaz de motivá-lo a isso? Então, acho que é importante olhar um pouco nesse sentido, né? Você precisa realmente criar ali estratégias confortáveis, possíveis, mas para que você possa se apresentar, que você possa dizer sobre você de uma maneira que convide o outro, que instigue o outro, fala assim, nossa, ia ser muito legal ter essa pessoa realmente aqui com a gente. Eu acho que faz muito sentido para o que aquilo que a gente está buscando. Então, assim, nas relações, sejam elas quais forem, a gente afeta e é afetado. E isso também acontece dentro do processo seletivo. A minha intenção
quando eu estou conduzindo uma seleção, é despertar o interesse no outro. Eu sei que a pessoa que está ali já tem interesse porque ela se candidatou à vaga, mas depois de me ouvir, o olhinho dela tem que brilhar, falando assim: nossa, que empresa! Agora eu quero, antes eu queria, agora eu quero muito. Então, o candidato do outro lado, ele também precisa despertar isso na gente, de olha, realmente a minha trajetória, a minha bagagem, a minha motivação, a minha intenção está indo exatamente de encontro àquilo que você está buscando. E aí a gente tem um match perfeito. Então, acho que é importante criar realmente estratégias, mas sempre, gente, começa pelo autoconhecimento. Não dá para vender uma ideia, para fazer uma oferta, para se mostrar realmente uma outra pessoa, uma ocasião a uma empresa, se você não tem noção de quem você é e do que você é capaz. Então, acho que é um dever que começa interno. Muito bom, muito bom. O pessoal está elogiando aqui bastante, né? Falando Eba! que não é nem uma palestra, é uma consultoria. Mas tem um comentário aqui da Ingrid Souza que eu achei bem legal dela. Ela Hum, fala assim: estou buscando aprimorar meus conhecimentos e espero num futuro próximo poder participar de eventos como esse, motivando e auxiliando jovens e pessoas que buscam iniciar ou recolocar-se no mundo do trabalho. Parabéns, Isabela CGE. ai, que Ingrid, linda! antes da Bela fazer o comentário, só o seguinte: vai se preparando aí, vai se aprimorando e fica de olho no portal e digo nem no portal, não, no site do CIE. Tá? Eu vou colocar aqui para todo mundo no chat que a gente tem uma sessãozinha lá, trabalhe conosco, de repente pode ter uma oportunidade para você mais para frente. Tá Olha bom? só o quanto isso aqui é promissor, hein, gente, tá vendo? Muito bom, obrigada. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu estou colocando aqui no chat o nosso site, visitem lá, tá novinho. A gente inaugurou recentemente. É, E vamos ver se tem mais algumas perguntas aqui. A Jéssica está falando, amei todas as dicas. A Andrelli também, que palestra espetacular. Vitória, que maravilha. Obrigado, pessoal. Muito bom. Já sou Obrigada. inscrito no portal, no TAC, não saio de lá. Sempre tem soft skill para fazer. Boa, Jenny. Isso aí. É isso. Bom, pessoal. Bela, vou deixar você fazer as suas considerações finais, né? Fazer sua despedida antes da gente encerrar. E, gente, fiquem ligados que a gente tem aí uma palestra às 2 horas sobre aprendizagem de 360 graus, as emoções no controle do nosso aprendizado. E às 4 horas a gente também tem uma outra palestra muito legal sobre as tendências do mercado de trabalho, tá bom? Bela, continua. Bom, pessoal, então quero agradecer muito a disponibilidade de vocês, a participação. Acho que essa interação, ela é muito importante. Como eu disse lá no comecinho, né, do nosso bate-papo, é muito gratificante, né, ter esse canal para falar sobre isso, né, poder ouvi-los também e orientá-los de alguma forma. Então, eu desejo a todos muito sucesso. Continuem buscando, continuem tentando, continuem fazendo as reflexões e sempre buscando resultados melhores, né? Porque eu acho que isso faz toda a diferença, né? É importante que o universo esteja ciente, né, da intenção de vocês, mas é importante que façam também, que assumam essa responsabilidade e estejam sempre se colocando ali, né, em movimento para buscar qualificação e principalmente para aproveitar os recursos que hoje nós temos. Então, o CIEE, de modo geral, tem muito a ensinar, a agregar e a contribuir para a trajetória de vocês. Então, aproveitem e muito obrigada pela participação de todos. É isso aí, pessoal. Obrigado, Isabela. Obrigado a vocês que participaram da nossa palestra aqui, da nossa consultoria, como vocês disseram. Tá? Fiquem ligados na feira, acessem os conteúdos do CIE, acessem as nossas vagas. Se não tiver uma vaga para vocês neste momento, amanhã ou depois vai ter com certeza. Tá bom, pessoal? É Muito isso. obrigado pela participação. Aproveitem a feira e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.